comecei, eu fui pra academia primeiro antes de tudo. Fui muito porque eu ia morrer mesmo. E é sério, eu tava com o fígado fudido. Fui fazer sério, eu ia morrer. Eu vejo uns vídeos antigão, antes lá de 2022, por exemplo. Antigão. Pra mim, é porque quem tá na internet, meu irmão, 25 anos, 3 anos, passa, é mó tempão. É verdade. Aí, eu tava verde, cara. Assim, tava esquisito, tava ruim. E eu fui pra academia e aquilo ali transformou minha vida. Só que eu nunca fui do cardio. Sempre achei uma merda, sabe? Até que a gente inventou essa daí, que agora eu vou virar corredor, né? E esse virar corredor... Então, assim, agora eu já passei, já faço ideia de como é a musculação, tô aprendendo e me identificando com a corrida. Agora só falta a natação, né? E o pedal. Aí tá quase um triatleta já. Então, e você? Como é que você chegou? Cara, porque assim, todo mundo começa geralmente quando migra pro aeróbio, começa com a corrida, né? Então na época eu era marombeirozinho e aí, querendo secar pro fim de ano, comecei a correr, né? Que ainda tinha aquela mística assim de correr muito pra secar e tal. E aí, era o final de ano, eu ia passar o ano novo, acho que em Arraial da Ajuda, assim, com a galera. E aí comecei a correr ali 2 vezes por semana no parque, pra ver se ajudava a emagrecer e tal. E aí lá em Brasília tem um parque da cidade, um parque top, assim, maravilhoso. E aí comecei a ir pra lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Antes da nutrição? Não, já na nutrição. Tá. Só que na nutrição eu era marombeiro. Só que aquele ditado, né, que nasceu pra grilo nunca vai ser jacaré, né, velho? Então, era grande demais empurrando a genética ali, velho. Aí não ia, né? Mas enfim, aí até eu ter esse estado. Mas aí comecei a correr. Aí corri uns 3 meses, assim, do final de ano e fui curtindo, sacou? Fui começando a achar legal. Aí comecei a encontrar vários brothers que corriam e não sabia que eles corriam. Aí um dia eu encontrei um brother lá e falou, pô, Paulinho, vamos correr 6 km hoje. Eu falei, pô, tá doido, 6 km é muito. Aí eu lembro até hoje, velho. Acho que foi tipo 2008 que eu fui correr 6 km com ele. Meu irmão, eu parei umas 3, 4 vezes, assim, não aguento, sabe? E o bicho, bora, moleque, tu dá conta. Pode nem correr 6 km, é voltar depois de 6 km. Pede um Uber na volta. Cara, aí eu sei que eu terminei e aí foi indo, entendeu? Aí tinha outros colegas que tinham mountain bike e final de semana ia fazer trilha, pedalava na cidade. Aí comprei uma mountain bikezinha também. E aí ia ter uma prova de triatlo em Brasília do Sesc. Na época o Sesc fazia várias etapas no Brasil. Sesc Triatlo, prova maneiríssima, dava tipo, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas. Nossa, pagava maneiro. assim. Cara, era muito maneiro. E a inscrição era barata, que era exatamente pra incentivar o esporte, né? Aí tinha a categoria mountain bike. Aí fui eu e 2 amigos, a gente se inscreveu e fez a prova. Sacou de triatlo ali, na tora mesmo, assim, sabe? Bora. E aí? Não tem como dar ruim, né? Mas era o sprint triatlo, que é o... Tem vários jeitos de dar ruim, Tem né? bastante como dar ruim. lá, né? Fica tranquilo. Tem várias formas, você pode escolher uma. E aí só que era o triatlo curtinho, né? Que eram 750 metros de natação. Ah, é curto, É sabe? curto, velho. Pô, rapidão. É um tiro, Aí né? volta. Aí 20 km de bike e 5 de corrida. Aí, ó, dá até pra tu se engajar, ó. É, né? Que tipo de erro comum um cara... Por exemplo, vamos lá, eu nunca corri, eu fiz no máximo uns eventinhos aqui de 5 km, quis entrar numa... Ah, beleza, vou fazer um triatlo desse daí. Eu posso me fuder, né? O ideal é que haja um treino, uma preparação pra Sim. entrar nessa dança. Assim aí. como qualquer atividade física, existe uma progressão lógica na carga de treinamento para atingir essa performance. Não dá para você achar, por exemplo, vamos fazer uma analogia com um carro, que você vai preparar um carro e vai fazer ele chegar em 300 se ele não tem capacidade ainda de chegar em 200 com estabilidade. Ele pode até chegar, mas vai voar os parafusos, a roda vai voar, na primeira curva ele vai bater. Entendi. Então o corpo é assim, né? Porque você fala assim, pô, você pensa em terminar, mas pensa o teu corpo sentar numa bike e fazer 20 km. Quanto tempo dura isso? Cara, depende do nível, né? Mas Mas assim, o nível assim, o cara que vai começar, sei lá, um iniciante. iniciante médio. ó, ele faz ali, se ele vai 20 por hora, ele faz 20 km, ele faz uma média de 25, 30 km por hora. Vai dar uns 50 minutinhos, mais ou menos. Imagina 50 minutos pra um cara que não tá adaptado a especificamente àquela posição na bike. Aí vai doer lombar, e tudo vai piorar a tua performance. Se tu tenta fazer isso progressivamente, quer dizer, repetitivamente, sem programar o teu corpo pra fazer essa tarefa, aí ele vai ter que começar a compensar pra terminar. Ele não vai fazer da forma mais eficiente. Entendi. Ele vai fazer do jeito que ele consiga terminar. E aí é que essas compensações que vão começar a trazer o maior risco de lesão, né? Então tem que ser tudo do início. Você tem que ir progressivamente fazendo pra criar a base. Então, quais são as valências motoras que são a base daquele esporte? Então, você trabalha elas, depois você vai aumentando o desempenho. É uma escadinha de trabalho até atingir esses 20 km. Idealmente, um cara que tá em casa sozinho ali, o ideal seria ele começar a ir devagarzinho, sem, sei lá, querer fazer direto uma prova dessa daí. O ideal é o cara ficar uns meses treinando lá. Uns meses. Mas essa prova, eu devo ter levado ali treinando direitinho, porque quando eu soube que ia ter a prova, aí a gente às vezes ia, nadava no lago, mas assim, bem na tora mesmo, sabe? Aí, pô, vai ter a prova. Aí eu falei, não, então eu vou pegar uma orientação, né? Aí comecei a nadar lá no clube que eu sou sócio, em Brasília, nadando ali umas 3 vezes por semana. E aí esse treinamento durou uns 3 meses. De você fazer as 3 modalidades toda semana, entendeu? Que é como o Salles falou, você tem que fazer uma progressão. Porque você vai encavalando, você vai somando horas por semana. Aí você vai somando horas, aí vai aumentando, aí vai aumentando.
É que é o princípio da progressão. Né? Exato. É porque as pessoas têm a mania de confundir atividade física com exercício físico. Então, você só fazer de qualquer jeito e achar que daqui a pouco você vai melhorar, nem sempre isso é verdade. Porque eu posso falar pra você, Igor, pega ali uma água e volta aqui. Você fez uma atividade física, você gastou uma caloria, mas você não tem nessa atividade a capacidade de fazer o teu corpo aprender e ganhar função a partir disso. Mas se eu falar assim, ó, vai 3 vezes lá, usa tantos batimentos, faz isso 3, isso é uma programação. E a partir de agora o teu corpo vai tentar se acostumar a esse estímulo, e para que ele se acostume, ele vai ter que desenvolver alguma das valências motoras, que seja força, potência, flexibilidade, e isso vai se tornar melhor nessa tarefa. E a gente dá uma nova carga, só que agora mais difícil. E aí sim o teu corpo vai aprendendo. Mas se você vai fazendo sozinho, aleatório, você pode até progredir um pouco, mas não tanto que é necessário para você chegar em alta performance e reduzir o risco de lesão, entende? Então a gente precisa fazer isso programado e bem orientado. Senão, é muito difícil chegar na boa performance. O pessoal precisa entender que às vezes vale a gente fazer uma heurística pra galera pegar, e que eu acho que é legal você falar. Já que você tocou nesse assunto, Salles, tem atividade física, tem o exercício físico e tem o treinamento físico. Chegar num nível de treinamento, que é o estágio que a gente quer, ele demanda muito exercício físico prévio. Então, quem está começando a treinar, na verdade, não está treinando, está aprendendo a fazer o exercício. Exatamente. É uma fase muito inicial, que nem o Salles falou, você vai ainda descobrir que são as valências motoras desse cara que você pode aproveitar para ele conseguir treinar. E quando chega para qualquer um de nós, porque aqui, hoje você está numa equipe multidisciplinar, você tem médico, nutricionista e treinador. Mas quando chega para nós para fazer as coisas, o que a pessoa quer? Resultado. Para quando? Para ontem. Capacidade de treino, 0. Ou menos 1, na verdade, porque ele não tem atividade física ou tem mínimo. Ele nunca fez um exercício físico para valer, então ele tem que fazer exercício para conseguir treinar, para depois conseguir chegar no nível de o físico apresentar aquilo que é a identidade do treino que ele faz. Exato. E fazer o cara desapegar de tudo de errado que ele aprendeu. Porque hoje, com tanta informação na internet, a gente perde tanto tempo, acho que o Paulo tem esse mesmo problema, você também, de corrigir o que o cara faz errado porque ele escutou informação que não faz sentido. Então, o cara tem que pegar as pessoas cheias de vício, seja em vícios de treino, seja em vícios alimentares, seja prescrição maluca de que escutou na academia de esteroides. Então, a gente tem que consertar um monte de besteira. E é muito mais difícil mudar um cara que já tá viciado na coisa errada, sabe? Com certeza, imagino que sim. Eu acho que pro Salles é uma outra coisa que é tão difícil quanto, e é uma etapa, que é a correção do padrão motor de movimento. Cara, porque a pessoa, ela, por exemplo, ela vai levantar um peso, ela não levanta do jeito certo, ela levanta do jeito que ela consegue. Só que o aprendizado motor é um aprendizado como qualquer outro. É muito complexo, né? E quando a gente fala de aprendizado e cognição, a gente tem que lembrar que o cérebro ele não é que nem um computador, que você apaga uma informação e você escreve outra. Você substitui informação, né? O computador ele tem o byte, o cérebro ele tem o engrama. Então, a forma que a sua memória é construída, e o aprendizado motor é uma forma de memória, ela só não é uma forma de cognição, mas é uma forma de cognição. Motor é como que você entende esse movimento. Ela é construída exatamente como um aprendizado, por exemplo, sei lá, você estudar física, química, matemática. Ou inglês. É como se a pessoa chegasse depois e falasse, tá tudo errado, vamos reaprender inglês. Não, stop não é pare, é ande. Né? Ou então a história do push-pull. Né? Push o cara, é empurrar, não é puxar. Né? E todo esse processo, ele é um processo bem difícil, porque a maioria das pessoas elas não começam com orientação, elas começam de forma intuitiva. Ou copiando o que elas veem na internet. Ou fazendo o que elas entendem quando elas veem aquilo na internet. Então, o cara quer fazer o treino que ele precisa fazer para ele aprender a fazer exercício? Não, ele quer fazer o treino do Jay Cutler. Ou do Chris Bumstead. Né? E aí ele cai no que é um mundo de rede, onde você não tem curadoria de informação. E aí ele vê, por exemplo, que deu aquele bafafá, a história das 60 repetições lá do Chris em 2 minutos. Sim. Né? Sim. Então, ele olha aquilo, ele não sabe para que serve, ele não entende para que está sendo utilizado. E ele olha a opinião de muita gente que está mais ou menos na mesma situação, ou então que por mais que sejam pessoas capazes, elas estão dando uma opinião superficial sobre todo um procedimento que esse atleta, por exemplo, faz, onde aquilo encaixa como uma ferramenta. E que o objetivo não é fazer a maior carga possível, é fazer o que é a maior estímulo possível dentro daquela especificidade. Então, existe a internet, ela ajuda por um lado, ela arrebenta por outro. Por isso que a gente estimula muito, que são os profissionais mesmo, a tomar conta e tomar a voz do que aquilo que é a profissão deles, mas uma forma adequada, né? A forma adequada não é você falar bonitinho, é você falar o certo, é você não querer vender, não querer apresentar dificuldade para vender facilidade. Porque quando você vê o que é essa forma, tipo, aqueles reacts, isso a gente tem experiência, né, sabe? Quando a gente vê aqueles reacts da galera, isso é assim, isso é assado. Cara, 90% daquilo é a pessoa utilizando alguém que é conhecido para dar uma opinião que é controversa, para tentar conquistar um tipo de atenção que, na verdade, não é nem atenção, é só audiência, né? Uhum. E a gente, como profissional, a gente trabalha uma coisa diferente. O profissional na internet, ele é a ponte para você trabalhar notícia falsa. Isso também acontece na área científica de cada um. Que hoje a gente. Que assim, eu acredito que vocês dois também, assim, que a gente tem. Muitas vezes a gente gasta mais tempo desmistificando do que ensinando de fato no consultório, na clínica, na sala de academia e tudo. Porque é como eles falaram assim, hoje o pessoal acessa muita informação, mas sem embasamento, sem ciência, e acha que tem que fazer isso, eu li que tem que fazer aquilo, mas pô, baseado em quê? Baseado em quem? Qual que é a tua individualidade? Então muitas vezes a gente tem que desmistificar. E isso leva muito tempo. Muito mais tempo, às vezes, do que só chegar e gabaritar pessoas. Entendo. Mas aparece mais os caras que já chegam com esses vícios ou, em geral, chega a galera com a mente mais aberta?
mais difícil hoje, É. porque rede social, né, cara? Todo Porque, mundo assim, se você tá- consulta antes no Google, né? Não, e assim, muita ansiedade, muita impulsividade, muito anseio e pouca paciência, né? Como o Paulo falou assim, a questão do treinamento, ela envolve muita resiliência e anos pra você Exato. aprender a treinar, você saber treinar e principalmente respeitar o processo do treinamento. Isso é, que muito o discurso, difícil. é que o discurso fácil de viralizar, ele é fácil de aceitar por quem quer resultado rápido. E o discurso que a gente passa, de que demora, ele é chato de ouvir. Então eu não quero ouvir. E a gente Então, se vive eu falar uma assim, época, daquilo que você tá falando, a gente vive uma época muito curiosa. Porque pra você contar uma mentira, você não precisa de prova. Agora, quando você fala a verdade, você precisa de 10 provas. É verdade. Cara, é dificílimo. Isso aqui é mentira por conta de... Aí você tem que trazer um monte de... Artigo, não sei o que, lá, experiência e gente aí conhecida falando. Mas não, aquilo que o manezinho tá falando, não sei o que, que... A eloquência vale mais do que o conhecimento, né? A forma que você Perfeitamente. fala uma mentira sobrepõe uma verdade que não foi dita, ou foi dita muito longa, que não vale a pena escutar isso. Vamos fazer errado, não é fácil. É mais fácil escutar aqui que dá pra em 30 dias perder 15 Eu não quilos. sei, não tem explicado, não tem explicar, né? Então vai isso aqui mesmo, né? Se você está procurando treino e dieta, o lugar é aqui. QR Code está na tela, link está aqui abaixo. 20% de desconto para você na consultoria esportiva. Mas não tem Ctrl+C, Ctrl+V, não é chat GPT, não é nada disso. Treino específico para você, para o seu objetivo. Clica aí aqui embaixo, QR Code está aqui na tela, escaneia que você já vai direto para o meu WhatsApp e o resto é com a gente.